Muitas mulheres têm a autoestima abalada porque possuem mamas excessivamente grandes. Além da estética, com o tempo, as mamas podem causar distúrbios de postura e dores na coluna justamente pelo excesso de peso. Vamos conversar sobre a cirurgia de redução de mama e quem vai esclarecer as nossas dúvidas é o médico cirurgião plástico, Dr. Glaucio Farina. Dr. Glaucio, tudo bem? Ele não me ouve. Doutor Glaucio? Eu fico... Não estou ouvindo nem vendo, doutor Glaucio Farina. Peraí, vamos ver se ele... A gente vai refazer a ligação ou a gente vai tentar agora? Então vamos fazer o seguinte. Enquanto a gente refaz a ligação, converso com Priscila. Doutor Glaucio Farina, tudo bem? Muito bem. Você está bem? Tudo jóia, faz muito tempo que a gente não conversa, doutor Glaucio. Verdade, é uma pena. E fico triste de não estar aí no estúdio. Eu também. Mas em breve tudo vai voltar ao normal, né? Assim esperamos. Assim esperamos, é verdade. Doutor Glaucio, há um tempo atrás, a gente ouvia muito falar em cirurgias para aumentar as mamas. Correto. A nossa pauta agora é sobre redução de mamas. São pessoas que têm as mamas muito grandes naturalmente ou que colocaram silicone a mais e hoje querem reverter a situação? Beleza, isso realmente acontece. É uma procura muito grande aqui no consultório, né? As pessoas que já têm essa mama muito grande a custas de uma hipertrofia da glândula mamária, que querem reduzir, ou mesmo as pessoas que, e não contentes com uma prótese que foi colocada há um tempo atrás, acham a mama exagerada e querem retirar essa prótese. É uma procura muito constante aqui no consultório, é verdade. Em ambos os casos. Tá certo, doutor. Vamos aos mitos e verdades e depois perguntas do pessoal de casa, pode ser? Perfeito, claro. Doutor Glaucio Farina, é mito ou verdade que mamas muito grandes podem gerar outros problemas de saúde? Exatamente, essa é uma grande verdade. A mama muito grande, como a gente havia comentado, tem um aumento, tem uma hipertrofia da glândula mamária, ela é muito pesada. Nós estamos vendo aí nesse diagrama uma mama normal, que ela é acima do sulco inframamário. Lembra daquele teste que a gente fazia pondo uma canetinha ou um lápis embaixo da mama? Sim. Se ele não tivesse uma aderência, seria uma mama normal. Num grau primeiro, existiria uma aderência da pele nesse lápis. Então, você colocaria o lápis e ele ficaria preso com uma pequena quantidade de pele. Num grau de pitose já maior, a gente vê esse lápis ele em equivalência com o bico da mama. Isso já é uma pitose grau 2. E na pitose grau 3, o bico da mama realmente está olhando praticamente para o chão, né? Então, isso que nós temos que ver. A pseudopitose se dá quando a pessoa teve uma gestação, aumentou realmente o tamanho da mama e depois dessa gestação essa mama diminuiu, ela murchou, entre aspas. Então o que acontece? Ela tem uma queda, mas uma queda pequena e a mama murchinha. Isso a gente utiliza muito para saber se a gente vai colocar silicone ou se vai fazer uma cirurgia sem precisar de usar prótese de silicone na mama. Perfeito. Legal essa imagem, né? Que a gente consegue visualizar. É mito ou verdade que é sempre necessário colocar silicone durante a cirurgia? Não, isso é um mito, né? O que acontece? Se nós vamos diminuir a mama e essa mama só tem glândula mamária em excesso, nós não precisamos colocar o silicone. Alguns casos a gente necessita de colocar o silicone. Por quê? É aquela paciente que perdeu muito peso, que fez uma cirurgia bariátrica. Aí nós estamos demonstrando uma demarcação de como que a gente faz a diminuição da mama. Então, como que nós fazemos? Nós fazemos a ressecção da pele, marcamos direitinho aonde que esse mamilo vai ser reimplantado ou vai ser exteriorizado, retiramos essa pele, retiramos a glândula mamária, né? O bisturi está sendo montado, a pele que está sendo ressecada, retiramos a glândula mamária e colocamos o bico na posição que foi marcada previamente, levando então o complexo auréolo-papilar, que é como está sendo demonstrado. O que nós fazemos bastante é assim, nós fazemos uma prótese da própria mama para preencher o polo superior e fica um resultado muito bom sem ter que utilizar o silicone para dar essa projeção do polo superior.
Ah, que Então você vê que interessante. teve uma ascensão do mamilo, né? E teve um resultado muito bom, é verdade, nessa imagem, é claro. O próximo, me dá uma aflição ver imagem de cirurgia, assim, mesmo que seja só uma animação. Mas é muito interessante a técnica. É uma soma. Muito legal. A técnica é interessante. E o interessante é o envelopamento que a gente faz com o retalhinho da glândula mamária, onde a mama fica muito bonita e todos têm a impressão de que foi colocado um silicone, mas não é a realidade. A própria glândula faz com que a mama se projete. Muito legal. É mito ou verdade que mamoplastia redutora pode deixar cicatrizes? Essa é uma grande verdade na cirurgia plástica. Todas as cirurgias plásticas, quase que em absoluto, vão deixar cicatrizes. E a mamoplastia redutora é uma deixa grandes cicatrizes. Nós estamos expondo aí os tipos de cicatrizes que podem deixar. Existe uma técnica dentro da cirurgia plástica de redução de mama, que é uma cicatriz somente em torno da areola. Essa cicatriz a gente descola, refaz a mama e deixa só uma cicatriz em torno da areola. Então muitas pessoas falam, puxa, nem tem cicatriz. Tem, a cicatriz está escondida na areola da mama. Uhum. Vale ressaltar que essa técnica só existe para reduções muito pequenas, de 100 gramas, 200 gramas, mais ou menos, a gente consegue fazer essa técnica levantando um pouquinho a mama. As outras técnicas, onde a gente tem que retirar uma quantidade boa de pele e de glândula mamária, as cicatrizes são maiores. Ou fica uma cicatriz em torno da areola e vertical, como é a fotinho do meio, ou uma cicatriz em torno da areola vertical e mais em toda a base da mama, que é aquela cicatriz em T invertido. Perfeito. Vamos às perguntas do pessoal de casa na sequência? Claro. Então, vamos lá, doutor Glaucio. A Arina diz: a cirurgia para levantar as mamas é definitiva? As mamas podem cair mesmo depois de realizada a cirurgia? Perfeitamente. A cirurgia para levantar a mama, apexia de mama ou para redução de mama, ela é definitiva. O detalhe é, quando nós fazemos o levantamento da mama, deixamos ela direitinho. Mas aí vão entrar os fatores genéticos e hereditários dessa pessoa. Tem algumas pessoas que você faz a cirurgia, depois de 5 anos a cirurgia está perfeita, né? Em algumas outras pessoas a gente faz a cirurgia, mas depois de 3 anos, 4 anos, você já teria que refazer essa cirurgia. Por quê? Ela tem uma pequena quantidade de colágeno, a elastina na pele dela também é um pouquinho deficitária. Então, ela tem uma pitose mamária com maior facilidade. Ela tem aquela flacidez cutânea que impede com que a mama fique colocada no local onde foi feita a cirurgia por muito mais tempo. Perfeito. Isso pode acontecer, sim. Tá. A Renata diz: fiz redução de mamas há 1 mês, porém, notei que um pontinho abriu. Agora está saindo líquido amarelado, mas não estou com dor. É normal e o que eu posso fazer? Olha, é normal. Primeira coisa que a gente tem que pensar, tem infecção? Não parece ter infecção nenhuma. Por quê? Ela não está sentindo dor e esse líquido amarelado não é um líquido espesso, né? Não é a presença de pus no local. Então, o que nós temos que fazer? Verificar se realmente ela teve uma intolerância ao fio que foi feito, né? O fio, às vezes, causa uma certa intolerância em algumas pacientes e o próprio organismo elimina esse fio, abrindo um pontinho. Ou então, algum movimento mais intempestivo que ela possa ter feito e deslocou e abriu um pouquinho o pontinho. É muito normal nesse T, no finalzinho da intersecção embaixo da mama, é muito normal acontecer isso. Mas o mais importante de tudo, ela tem que voltar e falar com o médico dela. Perfeito. O médico, a gente tem que consultar os pacientes, geralmente logo depois da cirurgia, toda semana, verificar direitinho como que está evoluindo a cicatrização. Então, o meu conselho, dá uma ligadinha, conversa com o seu médico e vai vê-lo, porque ele vai orientar você direitinho. Perfeito. A Lívia diz que fez redução de mamas há 7 anos. Engravidei, amamentei e notei que as minhas mamas ficaram caídas e flácidas agora. Eu posso fazer essa cirurgia novamente para a correção? Exatamente. Então, nós temos aquele caso que nós havíamos comentado agora há pouco, né? O que acontece? Ela teve uma mama, fez a cirurgia, teve um resultado muito bom. Ela teve um agravante que foi engravidar.
Quando ela engravida, toda a glândula mamária se prepara para a produção de leite. Isso gera na mama um aumento, né? Então, toda mulher que engravidou tem a mama aumentada. E muitas vezes, ou na totalidade praticamente, essa mama vai diminuir quando ela não está mais produzindo leite. Então, existe aquele aumento e depois uma ptose. Algumas pacientes não, mas a grande maioria acaba tendo uma queda da mama, a mama fica um pouquinho maior, um pouquinho mais disforme e tem que ser feita a cirurgia. No caso dela, ela já havia feito. Então, essa cirurgia pode ser realizada novamente depois de 3 anos, 5 anos. O médico avaliando pode falar, então, a cirurgia plástica, depois de um determinado tempo, pode ser realizada novamente. A gente sempre dá um período de 2 a 3 anos. No caso dela, 7 anos, ela pode refazer a cirurgia sem nenhum problema. Ah, que ótimo. A Mariana diz, uso sutiã 52 e minhas mamas são muito grandes e caídas. Tenho 22 anos e muitas dores na coluna. Os meus seios são tão pesados que o sutiã até marca o ombro. No meu caso, a cirurgia pode ser corretiva e não estética. O convênio cobre essa cirurgia? Bom, ela me mostrou aí que realmente ela tem uma indicação muito precisa para uma mamoplastia redutora. O resultado costuma ser brilhante, ainda mais uma paciente jovem, que a glândula é bem evidente, então a gente consegue montar e deixar essa mama muito interessante, muito bonita. O detalhe, eu não sei o contrato que ela tem com o convênio dela. O que o convênio diz? Que essa cirurgia, ela é uma cirurgia que vai tratar uma causa hereditária, porque ninguém tem a mama grande por ela mesma. Ela herdou isso geneticamente da mãe ou da avó. Então, talvez o convênio se baseie nisso e coloque uma restrição. Mas se ela tiver um contrato dizendo que o convênio vai dar essa cobertura, não tem por que não fazer. Tá. Por acaso já aconteceu do convênio autorizar a cirurgia numa situação semelhante? Algumas vezes acontece, né, com o contrato que a pessoa tem. E em cirurgias pós-bariátricas, que a pessoa perde às vezes 60, 70 quilos, 80, algumas vezes o convênio dá essa possibilidade de fazer a cirurgia. E depende muito do convênio, né? Exato. A maioria dos convênios não dá cobertura para a mama, mas dá cobertura para abdominoplastia. Então, a gente incrementa a abdominoplastia com lipoaspiração e tal, deixa um resultado bem melhor. Na mama, sinceramente, eu não lembro de nenhum caso que teve isso. Teve um caso de assimetria mamária muito grande que o convênio autorizou. Perfeito. Mas era uma diferença muito grande da mama, de uma para outra. Perfeito. A Poliana diz, quais cuidados eu preciso ter para que a cicatriz não fique tão aparente? Ela tem que ter alguns cuidados, mas o cirurgião tem que ter tido vários cuidados antes, né? Ou seja, tomar uns cuidados direitinho, usar o fio delicadamente, usar um fio 6 zeros e usar um fio monoclínico, ou então aqui a cola, né? A gente está usando, em alguns casos que não tem uma atração muito grande do tecido, a gente tem usado a cola cirúrgica com resultados muito bons. Mas, logo depois da cirurgia, a paciente vai ter que tomar alguns cuidados. Alguns cuidados como uma drenagem linfática, que é interessante fazer para não ficar um edema muito grande, cuidados com o sol em até 2 meses, uns cuidados com algumas pomadinhas que a gente usa, umas pomadas de gel de silicone, umas pomadas com corticoide mais fraquinho, ou até a própria vitamina C, que depois da cirurgia a gente vai orientar que elas vão começando a utilizar para ter uma nutrição boa dessa cicatriz e ter um resultado cicatricial muito interessante. É assim que a gente faz como conduta. Perfeito. A próxima pergunta é da Nancy. Fiz uma mamoplastia redutora há 5 anos. Agora, senti que um ponto está saindo e estou com uma feridinha, tipo uma espinha no seio. Isso é normal, mesmo depois de tanto tempo? Mais uma vez acontece isso. A montagem da mama, e principalmente quando a gente joga o polo inferior da mama para cima, para fazer aquele polo superior mais bonito, é feita através de fios não absorvíveis. Alguns organismos que são muito, como que eu vou dizer, muito elitizados, eles não aceitam aquele fio. Então, o que eles fazem? Eles fazem realmente uma reação de corpo estranho e começam a eliminar esse fio do organismo, né? Então, o que nós temos que fazer? Ela tem que voltar no médico, ele tem que identificar, fazer um exame, normalmente um ultrassom, a gente consegue ver direitinho, e às vezes até com
uma anestesia local, a gente consegue ressecar esse pontinho. Às vezes é um pontinho que não absorvível que o organismo está tentando retirar. O tratamento disso é muito simples, pode ser feito até em consultório, na grande maioria das vezes. Ah, que ótimo. Tá joia. Olha, sempre um prazer conversar com o Dr. Glaucio Farina, viu? O prazer é sempre meu, eu fico muito agradecido pelo convite e fico muito honrado, como sempre. Em breve, todo mundo aqui no estúdio. O Dr. Glaucio Farina é cirurgião plástico. O site do Dr. Glaucio Farina é glauciofarina.com.br. O Instagram do Dr. Glaucio é @dr.glauciofarina. @dr.glauciofarina. Muito obrigada. Gostoso ver o final de tarde aí pela sua janela, Dr. Glaucio. É verdade, esse é o meu consultório, está à disposição de todas vocês. Muito obrigado, Regina. Muito obrigada, doutor. Até breve. Tchau, tchau, até breve. Acho o Dr. Glaucio Duma, sim.